Temos um percurso aqui. Então, na parte da manhã, nós vimos a aplicação do DISC, os tipos que nós temos comportamentais, como é que cada tipo se comporta, o que a gente pode fazer, como é que a gente lidera, quais são os principais problemas que podem aparecer. Falamos sobre elasticidade, a flexibilidade comportamental, e agora a gente vai começar a olhar isso no mapa de vocês. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o relatório de vocês. Quem imprimiu impresso, quem tá com ele eletrônico no eletrônico, o meu eu tô com ele impressinho aqui junto com vocês, que eu vou fazendo e vou analisando o meu junto. Isso aí, Aline, do que nós vamos trabalhando. Não é necessário ele impresso, tá, pessoal? É que eu que sou meio analógica ainda e gosto de caderno, gosto de coisa impressa. Eu tô tentando me atualizar para ficar 100% digital, mas eu amo uma caneta com marca-texto. E aí eu imprimi o meu para poder trabalhar aqui com vocês. Então, o que que nós vamos fazer agora na parte da tarde? Nós vamos começar o processamento do relatório. Tá, então vocês, como é que eu vou ensinar vocês a interpretarem o DISC? Eu vou ensinar vocês a interpretarem o relatório DISC interpretando o relatório de vocês. Então, à medida que vocês forem aprendendo, vocês vão analisar o relatório DISC de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, vocês já vão trazendo, ergam a mãozinha aqui no Reaction que eu paro, faço uma pausa e vou dar uma olhada. Eu gostaria que. Oi, Thali. Dari, deixa eu só perguntar, aqui na ferramenta fica em perfil gerencial mesmo, né? Fica em perfil gerencial, exatamente. Você aplicou em você mesma? Como é que foi? É, eu fui respondendo as perguntinhas lá. Ah, você foi respondendo as perguntas. Vai em autoconhecimento, mas o Davi vai mandar para você também, se você tiver sem. Ele já manda seu PDF aí, Tá bom, tá bom? tá bom. Então, o que que vocês vão analisar agora em primeiro lugar? Nós vamos olhar o gráfico de composição do nosso perfil. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o gráfico de composição de perfil. Esse gráfico, o que que ele vai nos mostrar? Ele mostra para gente o perfil que o mapeado apresenta. A gente sempre chama de mapeado ou o pesquisado, tá? A gente não fala teste normalmente. Por que que a gente não fala teste como analista comportamental? Porque teste tem certo e errado, gente. E a pesquisa comportamental, o mapa comportamental, ele não tem certo e errado. Não existe certo e errado para ele. Cada pessoa vai assinalar as características comportamentais de acordo com aquilo que ela vivencia, de acordo com aquilo que ela entende que faz parte do processo de desenvolvimento dela. Então, o gráfico de composição do perfil vocês vão encontrar aproximadamente na página 4 aí do relatório de vocês. É um gráfico em pizza e ele vai mostrar para gente como está a divisão do nosso perfil comportamental dentro das quatro esferas comportamentais. O perfil comportamental do mapeado, ele é determinado pelas dimensões que estiverem acima de 25%. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei na minha tela para vocês, esse é um respondente, um mapeado dominante influente. Então, o perfil dominante extremamente alto, com 35,25, e o perfil influente alto, 28,47. Para entrar no perfil comportamental geral, temos que estar com 25% pelo menos de pontuação. A ordem de uma combinação dos perfis ou das dimensões, ela vai obedecer à ordem do maior percentual para o menor percentual. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tem um perfil dominante e influente, ela vai ter um gráfico com o percentual da dominância maior que o percentual da influência. E só essas duas dimensões acima de 25%.
Então, a composição do perfil é acima de 25% e na ordem do maior para o menor, ok? A soma das quatro dimensões no gráfico, pessoal, elas resultam em 100% dos comportamentos mensurados. Então, se eu pegar o gráfico desse respondente que está na minha tela e somar 35,25, 28,47, 17,29, 18,99, vai dar 100. Ou seja, é um mapeamento de 100% dos comportamentos mapeados que deu esse resultado. O perfil comportamental que é apresentado nesse gráfico, ele corresponde ao perfil adaptado da pessoa mapeada. Ou seja, esse é o perfil de análise situacional daquela pessoa. Naquele momento, ela está apresentando aquela composição de perfil, tá? Então, é o perfil adaptado dessa pessoa. Deem uma olhadinha no perfil geral de vocês, por favor. Vejam como esse gráfico ele está dividido, que é importante para vocês conseguirem aí ter uma visibilidade dos perfis de vocês. Quanto está o percentual, como ele está composto, como ele está dividido. Só no gráfico de pizza por enquanto. Dá uma olhadinha nesse gráfico de pizza. Entenderam? Compreenderam? Alguém tem alguma pergunta sobre o gráfico de composição do perfil? Não? Maravilha. Então, quando a gente olha para esse gráfico de composição do perfil, a gente pode ter algumas composições de perfis, tá? Então, pode ser apresentado, por exemplo, um perfil. Quais são os perfis mais comuns? Os perfis irmãos. Quais são os perfis irmãos? Dominante, influente, influente, dominante, estável, analítico, analítico, estável. Estável, influente, influente, estável, o conforme que é o analítico dominante ou dominante analítico. Quais são os perfis mais raros de ver? São os perfis antagônicos. É muito raro a gente encontrar, por exemplo, um perfil influente analítico. Algumas pessoas podem desenvolver, podem ter, pode, mas não costuma ser um perfil natural. Alguma daquelas esferas comportamentais foi desenvolvida, tá? Porque exige exatamente os comportamentos que nós chamamos de comportamentos antagônicos ou comportamentos complementares. Se vocês olharem, ó, o influente está de um lado do círculo, diz que o analítico está do outro. O que que isso mostra para gente? Usa um campo de habilidades completamente distantes, cada um num círculo aqui do mapa comportamental. Também é mais raro encontrar o outro lado do círculo aqui, um dominante estável, estável dominante. Dari, a pessoa ela não consegue desenvolver o perfil complementar? Consegue. Se ela quiser, ela consegue desenvolver características daquele perfil complementar. Só que todos nós temos um perfil natural, gente, tá? Todos nós temos um perfil natural, que é o perfil que aparece ali quando a gente está sob pressão, que é o perfil que a gente carrega mais traços de características positivas e negativas. Na hora que a gente está à vontade, acaba aparecendo ali esses traços de comportamento. Então vamos olhar um pouquinho para o perfil de cada um de vocês. Na página 4 do relatório de vocês, eu quero que vocês encontrem esse descritivo aqui do perfil de vocês. O que que vai ter nesse descritivo, gente? No descritivo, tem o perfil geral de vocês detalhado. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem a leitura desse perfil, 3 minutos contado aqui no relógio para vocês fazerem
a leitura desse perfil e com esses 3 minutos vocês vão grifar aquilo que vocês não concordam sobre vocês, que vocês acreditam que não se parece com a forma como vocês se comportam. Então, é um exercício de autoconhecimento. A gente está iniciando aqui o processamento e a interpretação do relatório. E cada analista comportamental vai avaliar o seu próprio resultado para entender como é que isso funciona. 3 minutinhos contado aqui no relógio, valendo. Leiam da página 4 até o final da página 5 e grifem aquilo que vocês não concordam, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Bora lá. Tudo bem. Quem terminou, coloca um eu aqui, por favor, para eu saber quem conseguiu concluir. Ótimo, bastante pessoas já conseguiu concluir aqui. E aí, observando esse texto, o perfil geral, o que que vocês puderam notar? Quem conseguiu identificar os principais comportamentos, foi assertivo para o resultado de vocês, teve pontos que vocês não se identificaram. Quem gostaria de compartilhar aqui o seu perfil, os pontos que observou? Eu gostaria. Então vamos, Luana. O meu perfil é o dominante influente. Legal. É algo que deu para me compreender um pouco mais, porque tendo em vista o perfil do dominante, hoje eu consigo, né, entender que eu não, eu estou sendo trabalhada, mas eu entendi que é por causa do influente, ele está me ajudando, ele me ajuda muito a não ser um dominante nato, né, com todos aqueles desafios para serem desenvolvidos. Eu já trabalho muito essa parte do perfil, né, em mim há uns 5, 6 anos, né? Ele me ajudou muito na minha liderança, né, no desenvolvimento, principalmente profissional e pessoal também. Aí, em relação às palavras lá que a gente não concorda, mas eu acredito que não é que não concordar, é que, como é que é a palavra que você usou mesmo? Quando a gente está sendo trabalhado, qual que é a palavra? Modulação. Modulação. Eu acredito que eu estou em processo de modulação do perfil dominante. Porque uma das palavras né, que traz as características é a vaidade e o status. Quando eu olho para trás, isso sim já foi muito importante para mim. Mas eu acredito que com a maturidade também da idade, vou fazer 37 anos, Oh, né? meu Deus, uma Oh, meu menina! Deus, eu tô envelhecendo, eu tô brincando. Então, assim, com a maturidade, né, com a maturidade da idade, né, e também com essa modulação, que eu quero ter muito entender, né, como é feita essa modulação, mas eu acredito, hoje isso já não faz mais parte, já não é tão importante para mim o status e a vaidade. Ótimo, ótimo, Luana. Então você conseguiu se identificar, você viu comportamentos positivos e produtivos que você se identificou, viu também características que você via anteriormente, características negativas ou improdutivas que todos nós temos, tá, gente? Isso é super natural. Eu poderia listar milhares minhas aqui para vocês, que eu vejo aqui que tem nos relatórios e que hoje você não se identifica mais por estar nesse processo de desenvolvimento. E é isso mesmo, o processo de desenvolvimento, ele vai trazendo para gente condições de ter uma flexibilidade comportamental mais adequada para os ambientes e nos torna mais maduros comportamentalmente. A gente consegue selecionar e apresentar comportamentos mais positivos e produtivos do que comportamentos limitantes, desde que a gente receba bem os feedbacks, que a gente passe por programas de desenvolvimento, que a gente faça a nossa lição de casa de desenvolvimento, né? E isso é o que a gente E precisa ter em mente. só para compartilhar, né, de forma bem resumida, há uns anos atrás, eu acredito mais ou menos que deve ser uns 5, 6 anos atrás, eu era gerente do Banco Itaú. E no meu PDI, foi trago para mim pelo meu gerente, se eu não me engano, deve ter uns 6 ou 7 anos, foi trago que o meu perfil de liderança era general, que eu era chamada pelos meus colaboradores de general. Né? Foi muito difícil. E na hora que eu fiz toda aquela análise ali, e sempre focada muito no resultado, eu não tinha uma gestão humanizada.
mas no meu coração eu era humana, mas as minhas atitudes não, né? E aí eu busquei ajuda, foi muito difícil, foi muito doloroso, mas quando eu fui identificar, o meu chefe imediato, quem me formou a liderança, era um dominante, e o meu pai também, minha figura paterna, era um dominante. Então, estava explicado por que, que eu tinha aquela liderança. Você Mas eu estava aceitei. modelando o que você conhecia de um estilo de liderança comandante, né? E aí eu aceitei aquele feedback, foi muito dolorido, né? Eu tive que pisar ali no freio em relação ao meu desenvolvimento profissional na época. Busquei ajuda através de terapia, fiz um bom tempo, né? A terapia com psicólogo para poder me entender. E comecei a me encontrar, a achar a minha essência da parte da humanização. Eu acho que isso que me ajudou muito, né? Ótimo. A parte de trazer a humanização, de trazer empatia, né? Para a minha liderança, para o meu trabalho, para as pessoas que estão ao meu lado. Então, assim, eu acho que isso fez muita diferença a terapia, o reconhecer que doeu muito mesmo, para eu não errar tanto, sabe? Em vez de usar de forma positiva, eu usava de forma negativa, às vezes, era mal interpretada. Então, eu acredito, eu Sim. não sei se isso é possível, mas eu acredito que há um tempo atrás eu era somente dominante. Eu acredito Nós vamos nisso. fazendo a adaptação E para aquilo aí, que a de gente acordo percebe que tem necessidade de trazer para mais próximo do perfil. Isso. E aí eu acredito, né, que através dessa modulação, desse desenvolvimento, eu fui me aproximando mais, né, do perfil influente, que traz essa pegada humanizada, sociável, né, onde as pessoas têm prazer de estar do seu lado, né? É isso, Luana. E o que que é legal dentro da sua história que você está compartilhando aqui com todos os nossos colegas que estão aqui? Você tinha um perfil altamente orientado para resultado, que era o perfil dominante. Lembra que eu mostrei para vocês dominantes e analíticos orientados para resultados e tarefas, estáveis e influentes orientados para relacionamento e para conexão, para pessoas. Normalmente, os perfis eles trabalham em dupla. E se vocês observarem, na maior parte dos casos, as duplas são assim: um orientado para tarefas e resultado e um orientado para relacionamento. Então a gente vê os perfis dominantes, influentes, influentes, dominantes, estável analítico, analítico estável. Quando a gente pega, por exemplo, um dominante analítico, ele já tem mais dificuldade de ir para o campo relacional. Ou seja, o que que ele precisa fazer? Ele vai escolher onde é o ponto que ele sente mais facilidade. A gente vai analisar se ele é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, para ver como é que a gente consegue subir um pouco a abordagem relacional dele. Se ele é uma pessoa mais extrovertida, muito provavelmente a gente vai trabalhar características do quê? Da influência. Por quê? Que traz mais a extroversão, a persuasão, a sociabilidade de uma maneira mais extrovertida. Se ele é um perfil mais introvertido, eu vou trabalhar os relacionamentos, a conexão com as pessoas pela estabilidade. A influência se conecta pela fala, a estabilidade se conecta pela escuta. Os dois são perfis relacionais. Um se conecta pela fala e o outro se conecta pela escuta. Então a gente precisa entender. Eu peguei um alto D puro, preciso desenvolver. Ele está num cargo de liderança, tem que liderar pessoas, tem que ter habilidades relacionais. Ele é mais extrovertido ou introvertido? Então, quais são as competências comportamentais que, se eu desenvolver com ele, ele vai conseguir ir mais facilmente para um vetor de relacionamento sem desgastá-lo? Se ele é mais introvertido, eu vou trabalhar com ele os fatores relacionais voltados para escuta, para estabilidade, para empatia, para conexão pelos relacionamentos, pelo acolhimento. Se ele é um perfil mais extrovertido, eu vou trabalhar com ele a persuasão, a sociabilidade, o carisma, para ele conseguir fazer isso através de ativação relacional. Vocês entendem a diferença dessas duas coisas e por que a gente tem que analisar o perfil dentro de um contexto? Eu não posso fazer um corte tramontina seco ali no Sim, perfil e achar que eu já sei tudo que está escrito. Eu tenho que analisar. sim. Entenderam? Muito bem. Estela tá com a mãozinha erguida, diga. Eu achei muito legal, porque o meu também deu três, né? Perfil, que o analítico tá escrito até que tá muito baixo. Então, os três deu alto.
né? E tudo que está escrito aqui é exatamente eu. Achei incrível. Porque até muita gente me falava, não é possível que você gosta de DP e gosta de RH. Ou é DP ou é RH. E eu sou uma pessoa acelerada, né? Então, assim, se for pensar, parece que eu não gosto de RH, porque tem que ser uma pessoa mais concentrada e tal. Mas, por incrível que pareça, eu amo as duas áreas. Então, aqui o meu diz que ao mesmo tempo que eu tenho aquela agitação, né? Aquela agitação, eu sei o período maior do equilíbrio e foco. E é exatamente isso. Principalmente quando eu estou calculando folha, né? Conferindo o FGTS, essas coisas que eu preciso me concentrar, porque eu disperso muito, né? Na minha sala, por exemplo, eu estou fazendo treinamento escondida, ninguém sabe que eu estou aqui, eu estou numa sala de treinamento. Tô camuflada para conseguir fazer isso aqui, né, Eu Estela? Tô camuflada, nem tô na empresa hoje. Porque senão eu disperso. Eu sei que eu disperso. Porque se entra uma, duas pessoas na sala, eu tô aqui, mas eu tô escutando tudo que tá falando lá. Então eu disperso. Então, quando eu faço essas atividades que precisa de mais foco, eu sempre me retiro. Vou para uma sala, faço meu fechamento sossegado. E tudo que diz aqui é isso mesmo, entendeu? Achei muito legal. Ótimo e legal. Então você se identificou. O seu perfil é influente, dominante, estável. À medida que a gente for evoluindo aqui dentro da nossa formação, você vai ver que provavelmente um desses aqui, pelo que você me descreveu, a gente vai olhar, né, ao longo do dia ali como é que isso tá, mas o dominante pode ser um perfil desenvolvido para você, né? Você carrega muitos traços de comportamento influente, você carrega bastante traços do comportamento de estabilidade que eu percebi na sua fala, na conversa, na velocidade da voz, na forma como você pontua as coisas. Então, aqui, um desses três você pode ter desenvolvido pela sua experiência dentro dos ambientes. Você me falou que trabalha numa empresa de transporte, se eu não me engano numa empresa de transporte. A empresa de transporte, a pessoa precisa desenvolver habilidades de senso de urgência, racionalidade, disciplina, execução, porque é uma entrega muito alta. Então, Uhum. essa é a adaptação comportamental que às vezes a gente vai fazendo dentro do ambiente. E é legal a gente ter visibilidade disso, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas o perfil é um fator limitador. Depende de quem está na posição. Se a pessoa tem uma abertura para desenvolvimento e a empresa tem tempo para desenvolver, tempo literal mesmo, tem uma linha de tempo disponível para desenvolvimento, super dá para trabalhar. O difícil é quando a pessoa tem que entrar já numa posição em performance e aí contrata ou traz alguém que tem um perfil muito distante do perfil da necessidade naquele momento. Aí é um sofrimento para a pessoa e um sofrimento para a empresa também, né? Então a gente tem que avaliar bem essas situações. Estela, muito Eu bom. acho que um dos perfis que eu melhorei, digamos assim, igual a Luana falou, né? Agora há pouco, eu acho que não sei se tem a ver com a maturidade também e com a ampla experiência que a gente tem na área, né? E eu tinha muita dificuldade do não. Eu sou muita emoção, né? Então, assim, o funcionário às vezes vinha contar uma história para mim e eu já chorava com ele ali. Hoje não, por mais que é uma história triste, eu consigo apoiar ele, né? Dar um apoio mesmo, ao invés de chorar junto. Então, assim, eu percebo que essas circunstâncias eu melhorei. E o não, Ótimo, a questão do não também, ótimo. tinha muita dificuldade de falar o não. Tinha muita dificuldade de chamar funcionário para dar bronca, no caso de advertência, suspensão, um ato, né, ruim que ele tenha feito, eu não conseguia desenvolver. E hoje eu consigo, sabe, desenvolver a pessoa não. Dificuldade de colocar limite, né, Estela? Sim, Você tinha uma dificuldade de colocar limite. Até exatamente. porque um perfil mais influente, sabe? Por isso que eu acho que o dominante é o seu desenvolvido aqui nesse trio, né? O Uhum. dominante, ele não sente essa situação que você trouxe, ai, como é difícil colocar um limite. Esse limite pode gerar um desagradar nas pessoas que você convive, ou uma rejeição,
ou a pessoa, ou você parar de ser a legal da turma que tá ali. E aí, para quem tem um perfil muito relacional, isso é doloroso. E aí é um processo de aprendizagem, de entender que a cadeira de liderança, por exemplo, hoje você ocupa que função dentro da Ideale? Hoje eu sou coordenadora de RH. Coordenadora de RH. Então, numa função, por exemplo, de coordenação de RH, você não vai agradar todo mundo o tempo todo. Isso vai É. ser assim praticamente impossível, Estela. É muito difícil, não tem como, né? Você vai ter que se posicionar, você vai ter que criar limites, você vai ter que estabelecer políticas, você vai ter que padronizar situações porque senão as coisas saem de controle para a empresa e isso vai trazer descontentamento para algumas partes. Uhum. O perfil dominante que tem aqui junto com o seu perfil vai ajudando você a posicionar e colocar os pontos que são necessários sem você se sentir uma vilã na história, né? Você entendendo que faz parte da sua responsabilidade. Eu quando vou dar feedback, coisa assim, é aquele ditado, né? Eu dou uma agradada e dou uma palmadinha de leve, né? Então eu sempre agrado e dou a palminha para ninguém ficar com raiva de mim. Então assim, graças a Deus já tive muitos momentos assim que eu tinha que falar coisas ruins, né? Eu acho que até hoje nunca ninguém conseguiu ficar com raiva de mim. Então assim, graças a Deus eu acho que eu consigo hoje ter esse rebolado, sabe? É importante você ter essa consciência, mas eu vou contar um segredo para você. Um segredo de liderança para você. Você vai brilhar na cadeira de liderança, você vai crescer na cadeira de liderança, você vai crescer na sua carreira. Quando você entender dentro do seu coração que você não é um pote de Nutella, você não vai agradar todo mundo. Tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar. E isso é o trabalho, desde que você tenha sido ética, íntegra, respeitosa, humana, cada um pode ter a sua percepção dos fatos. Numa cadeira de coordenação de RH, Estela, você precisa ir trabalhando dentro de você a independência de aprovação externa. Porque você é a principal liderança dentro da empresa que vai estabelecer os padrões de desenvolvimento. Se você tiver dificuldade em desagradar, você vai passar muito apurada para desenvolver as pessoas, porque a maior parte das pessoas, quando a gente vai levar oportunidades de desenvolvimento, elas não ficam felizes, não ficam. A primeira reação não é aquela reação, ai, Dari, você é tão maravilhosa que você me deu um feedback que eu tenho que fazer isso. É aquela cara de descontentamento e depois a pessoa vai lidando com isso. Só que isso é bom para você, é bom para a empresa, é bom para a equipe, é bom para o crescimento do negócio. Eu já tô Trabalhe com tendo, né? isso. Eu já tô tendo esse É, momento aqui. isso, trabalhe com isso, porque senão você vai ter mais situações parecidas com aquela da supervisora que a gente conversou, e aí você vai ficar numa situação difícil para tomar decisão. Você não precisa ser grosseira, você não precisa ser rude, você não precisa ser mal educada, mas você precisa colocar limites claros, porque é você que está coordenando toda a infraestrutura de empresa, de pessoas na empresa. Senão você perde a mão disso. Você entende com carinho isso que eu tô te falando, a importância de olhar para isso, Entendo, entendo. tá? Falaram isso. Reflita com amor nisso, tá bom, Estela? Tá bom, obrigada. Muito bem. Thalita. Dari, você já falou muito aí do que eu tava com dúvida, nem é dúvida, eu acho que só pontuou aqui o que eu vivo também, por causa da Estela. O meu é influente, só influente, mas eu Influ- tinha feito já algumas vezes e dava sempre influente dominante. Hoje o meu dominante deu abaixo, é o segundo mais abaixo de 25 Quantos ali. por cento tá a dominância aí, Thalita, no seu gráfico? O meu dominância é 22, não, 23 e 22. Tá.
e influente 43 e 37. Meu Deus! E eu sofro, Dari, na minha posição hoje, eu sofro muito todas essas questões que você falou da Estela, mas eu sofro mais questões de processo, que eu acho que, assim, para mim é um sofrimento mesmo. Ter que seguir processo, ter que mapear processo, ter que colocar isso no papel, sabe? Porque aí é tanta ideia, é tanta coisa, tanta, né, coisa borbulhando do ter que fazer. E acabo me esquecendo um pouquinho do processo. E para passar para o time isso é mais difícil para mim. Eu vou, faço ali a palestra que tem que fazer, falo do jeito que tem que ser falado, influencio as pessoas, mas isso não perpetua, né? Porque eu tenho que trabalhar mais o outro lado, que talvez não seja, não sei se só o dominante eu conseguiria, teria que ser ali talvez um estável também. Deixa eu te fazer uma pergunta chave nesse caso. Você é sócia de uma empresa, certo? Sim. Estamos nessa posição ainda? Estou acompanhando adequadamente sua Isso, tá carteira? sim. É. E Sim. a minha sócia eu acho que o dela, se fizer, dá 101 dominante. Tá. Qual é a pergunta-chave? É o seu papel dentro dessa sociedade na Smart Talent definir processo, definir regras de negócio, definir os funis da operação, definir como as coisas vão ser feitas? Esse é o seu papel e responsabilidade hoje dentro dessa dupla de sociedade? É e não é, Dari. Era para mim, sim, porque eu que entendo do negócio, né? Ela é uma contadora, então é diferente, tá em outro ramo. Tá. Mas a gente começou a entender que não consigo sozinha. Então ela é o complemento. Mas a minha dor é eu conseguir chegar nesse nível, sabe? Eu me cobro muito eu sei o que eu tenho que fazer, é o meu papel, mas eu nunca chego lá. Sabe aquela sensação que você não vai, não é? Sei, eu sei. Por isso que a gente precisa ter muita clareza de qual é o nosso papel e responsabilidade nas dinâmicas que nós estamos inseridas. Eu vou Sim. dar um exemplo meu aqui no Instituto CAS. Eu tenho um sócio que você, inclusive, conhece, já trabalhou como parceiro aqui com a gente em projeto, que é o Davi, que está com a gente aqui na formação. O meu perfil depende da época, tá? DI e depende da época, tá? ID. Depende. O perfil do Davi depende da época está estável analítico e depende da época está analítico estável. Então, nós dois somados temos um conjunto inteiro, porque nós somos completamente complementares ou antagônicos. Quem preferir. Se o Davi tá indo para a direita, eu tô indo para a esquerda com comportamento. A pessoa não precisa nem perguntar, que isso já vem do perfil comportamental. Quando você está trabalhando numa sociedade, Thalita, é muito importante a gente colocar cada pessoa no seu devido lugar compatível com as skills comportamentais e técnicas também que aquela pessoa tem. No nosso negócio, que é o Instituto Casa, a gente trabalha junto há 11 anos que a gente tem a empresa juntos. Os primeiros 2 anos, eu vou ser franca com vocês, foi muito difícil. Muito difícil. Porque eu falava, isso não vai dar certo, não vai ter jeito. Eu vou ter que pedir pro Davi voltar para o mercado de engenharia, senão eu vou ser presa, isso não vai funcionar de jeito nenhum, nós vamos ter um problema com isso. À medida que você vai se adaptando e você vai entendendo, você vai colocando cada pessoa no seu lugar. Hoje, dentro da empresa, eu fico muito mais responsável por produto, pela criação dos produtos, pelas esteiras de produto, por toda a parte técnica de criação de produto, porque eu sou a especialista do negócio, tem outros especialistas que trabalham com a gente, mas isso aqui nasceu de uma skill técnica que eu tenho, e o Davi é responsável pela área de operações.
ele é responsável por fazer todo o back-office rodar. Eu não vou ficar no back-office. Não vou ficar no back-office. Ai, por quê? Porque você não consegue? Eu consigo, mas daí eu não vou, não vou fazer a parte de produto, não vou fazer a parte estratégica, não vou fazer a parte de relações institucionais, não vou pensar todas as estratégias de mercado e de marketing, que hoje sou eu com a equipe de marketing que a gente pensa. Então, tem que dividir os papéis e responsabilidades de acordo com as skills de cada um. Então, o Davi, ele gerencia toda a equipe. O Davi, ele é responsável por fazer a manutenção das operações, dos processos. O Davi é responsável por acompanhar se os processos estão sendo executados claramente dentro da empresa, com a área financeira. A gente tem mais de um negócio, a gente tem 3 negócios juntos. Então, tem 3 operações rodando que ele vai acompanhando essas operações. Agora, dá para eu fazer isso? Uma pessoa só consegue pensar produto, pensar estratégia, pensar marketing, pensar posicionamento de mercado, pensar operação, pensar processo, pensar indicador e colocar tudo? Esta é a força do time. Será que você está se cobrando de algo que você precisaria de alguém com um perfil complementar ao seu para dividir responsabilidades e juntos vocês terem uma boa performance? Não precisa ser um sócio de repente. Eu não sei se a sua sócia é uma sócia investidora ou não, mas uma liderança mais sênior dentro da empresa que tem um perfil complementar ao seu, que você delega e ela faz o acompanhamento, ela faz a estruturação e você faz o acompanhamento de objetivos. Pensar modelo de negócio mesmo para a junção dos perfis, entendeu, Thalita? Sim. Sim, não, isso a gente entendeu que a gente precisava de um outro perfil, né? Nem eu, nem ela, né? Tem que vir alguém com essa força do analítico, do estável, que é o, no caso do Davi, do processo. Que nem ela, nem eu tem essa força, né? Eu sou assim suspeita para falar disso, porque eu atuei muitos anos na área de gerenciamento de projetos e eu sou extremamente organizada, eu sou muito disciplinada. Muito disciplinada, eu sou uma influente de Araque. O meu perfil natural era o DC. Eu aprendi a desenvolver a influência porque eu era altamente orientada para resultados. Imagine, dominante analítico. Dominante analítico é o que eu já expliquei para vocês. Se pegar, eu vou entregar, não importa o que seja, mas qual que é o custo disso? Para quem está envolvido, para quem convive, para a velocidade que é feita, é um custo muito alto. Então, quando eu recebi os feedbacks, eu já tive feedbacks duríssimos de eu sair e chorar uma noite inteira na minha casa em trabalhos anteriores que eu passei por conta desse perfil, que ao mesmo tempo que ele era uma força, ele era a minha maior fraqueza. Eu era muito boa na entrega. Eu entregava um Boeing se você desse na minha mão, mas se olhar era só corpo caído para trás, né? O Boeing tá lá bonitinho, é o time todo morto. Você vai fazer o que com isso? Nada. À medida que eu fui recebendo esses feedbacks, eu falei, eu preciso desenvolver a minha esfera relacional, senão eu não vou conseguir ter uma boa performance na minha carreira. E eu entendi que para a minha necessidade, como eu sou uma pessoa com um perfil mais extrovertido, mas eu sou mais pro D do que pro analítico, eu fui pro desenvolvimento da influência. Hoje o meu perfil adaptado é dominante e influente. Ou seja, eu uso essa esfera que eu tô falando para vocês para me relacionar, para me conectar. Você está sentindo falta de um perfil orientado para resultado, para tarefa. Você é um perfil influente. Pelo percentual que você me falou, o perfil que está mais próximo do seu desenvolvimento, que traria menos desgaste para você desenvolver num ciclo de PDI, seria o dominante. Então, quais são as competências comportamentais do dominante que ajudariam você a mover os resultados que você precisa na posição de sócia que você tem hoje na Smart Talent e que não estão sendo colocados para jogo ainda? Você tem que olhar, vai, pega essa pergunta, anota no cantinho da sua folha e vai observando o teu relatório. Por quê? Você vai olhar isso e vai falar: ah, eu tenho que colocar foco. Não é o perfil dominante inteiro, mas quais são as 2 competências comportamentais que estão ali? Que se eu for muito
muito disciplinada em desenvolver, elas vão elevar o meu nível de desempenho comportamental. Já começa a ficar de olho nisso e puxar, porque isso vai trazendo para você um pouco mais do ritmo que você está buscando para ter os resultados, entendeu, Thali? E a parte de processos, o que que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter alguém no seu time que seja bom de processos, que você vai delegar e essa pessoa vai replicar. Você tem que desenvolver em você a consciência que você não tem que fazer, você tem que ser hábil em acompanhar. Nem que para isso você tenha que marcar na sua agenda os acompanhamentos, você tem que implementar essa disciplina. Às vezes não é que você não consegue fazer, às vezes é que você nunca foi ensinada como fazer, Thalita. É diferente. Às vezes você não sabe como eu faço isso. O como pode te trazer essa clareza, entendeu? Perfeito, Dá. Obrigada. Imagina, fica de olho aí na dominância que vai vir daí. Tá bom. Vivian, você tava com a mãozinha erguida, você ainda quer perguntar? Eu tava. Eu não sei se as meninas tinham levantado antes de mim. Foi depois É, de você. Eu tô seguindo uma tá, ordenzinha então tá aqui. bom, obrigada. Não, eu ia perguntar, na verdade, até fugi um pouco, desculpa. Eu acabei me perdendo. É, como que a gente avalia num processo seletivo, por exemplo, né? Se, dependendo do percentual em que a pessoa se encontra, se vale correr o risco e tentar desenvolver internamente, é pelo percentual mesmo. Ou, por exemplo, estava vendo aqui no relatório que tem perfil, né, intermediário, adaptado, exigido. Como que a gente avalia a transição de um para o outro? A gente vai chegar nessa parte aí, eu vou Tá. ponto a ponto do Ah, tá relatório com bom. vocês, mas para responder de maneira objetiva, tem uma ferramenta, tem uma técnica chamada engenharia de equipe, Vivian. A engenharia de equipe, você faz o seguinte, você mapeia qual é o perfil comportamental da vaga, tá? Você vai Uhum, com o dono da vaga, você vai perguntar: vamos supor que seja, eu vou pegar uma vaga bem simplesinha para a gente fazer aqui. Vamos pegar uma vaga da Thalita, de atendimento ao cliente que ela trouxe. Essa pessoa ela precisa ser mais comunicativa ou mais concentrada? Aí a gente vai colocar um percentual que ela precisa de comunicação e de concentração. Ela precisa ter um perfil mais persuasivo ou um perfil mais organizado. Aí a gente vai colocar o percentual que está ali. A partir desses apontamentos, nós temos um sistema que é o Result System. Vocês vão ter acesso a 45 dias de degustação para vocês experimentarem dentro do sistema, fazer esses acompanhamentos. Você traz o perfil da vaga. As pessoas que estão participando do processo seletivo, você pode convidá-las para responder um DISC, Vivi, um DISC básico. Ela vai uhum. responder e o sistema vai cruzar para você qual é o percentual de aderência daquela pessoa com o perfil comportamental da vaga. E a nossa recomendação é que você foque nos candidatos que têm 70% para cima de aderência com os comportamentos da vaga, porque são os que estão mais próximos. Abaixo de 70%, ele já dá um indicador para gente que o processo de desenvolvimento ele vai ser maior e mais árduo, que você vai ter mais desenvolvimento. Então, por exemplo, que você uma pessoa que você utiliza esse instrumento e essa pessoa pontua 50%, não é indicado a contratação dela, porque ela está muito longe dos comportamentos da vaga, da aderência da vaga. Uma pessoa que você já tem um nível de aderência, por exemplo, 95%, 98%, ela está muito próxima das skills comportamentais da vaga. Então, serão ajustes finos.
Tem uma ferramenta que faz isso para você não precisar fazer isso no olho. Dari, mas eu não vou usar a ferramenta, eu quero fazer no olho. Aí você tem que olhar Isso. o relatório inteiro, você precisa sentar, pensar em quais são os comportamentos que aquela vaga vai exigir. Você vai colocar esses principais à mão ali, comportamentos dentro do DISC que a vaga vai exigir. E aí você vai olhar o relatório da pessoa e vai ver se ela apresenta aqueles comportamentos que você está buscando e com quais intensidade que você vai fazer isso. Você vai olhar ponto a ponto para ver com mais intensidade quais são os perfis que ela apresenta. O relatório, ele tem em média 80 páginas, o gerencial, tá? Com o feedback. Mais um DISC, por exemplo, básico para recrutamento e seleção, que não é para posições gerenciais, eles podem ser muito mais enxutos. Você tem dentro da plataforma a versão resumida, você tem uma versão que é o perfil básico, menorzinha, 10, 15 páginas para você analisar. Então, você consegue avaliar o perfil do candidato desde que você saiba quais são os comportamentos que a vaga exige. Você precisa ter essa visibilidade do que a vaga exige, Vivian. Tá legal. Deu para entender. Obrigada. Eu? Então tá bom, perfeito. De nada. Lidiane? Eu. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, eu queria saber, assim, quando acontece, Dari, de... Não sei se acontece, tá? Eu já estudei DISC no passado, também estou buscando aprofundar um pouco mais aqui os meus conhecimentos, mas eu nunca peguei nenhum caso de que a pessoa olha o perfil e fala, não concordo com nada. Se caso acontecer isso, o que que eu, como analista comportamental, que tem que dar devolutivo, tem que falar, olha, então você não preencheu direito? Não sei se Não, eu não posso falar precisa. isso, né? Então, assim, Ai, que dá uma vontade de dar, né, Lid? eu como influente, eu falar, uau, então você não preencheu direito, né? Mas não posso falar isso. Então, assim, como que eu tenho que agir diante de uma situação dessa? Né? Qual é a Pensando que conduta, qual é a né, como conduta? analista para Se a fazer pessoa não se isso? enxerga, olha, eu olhei aqui, não me enxergo em nada, não concordo com isso que está trazendo, não me vejo aqui, tal. O que que eu falo? Tá, isso é uma dúvida muito importante. Foi muito bom você ter perguntado isso. E já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso em treinamento que eu ministrei. E às vezes a gente precisa entender se a primeira coisa, a gente não aplica DISC sem fazer uma sensibilização, tá, gente? Deixem isso bem claro. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. O que que é uma sensibilização? Você não manda um assessment DISC para a pessoa e não prepara ela para o que vai ter. Eu não posso mandar um link para você e falar, Lidiane, você preenche aí para eu ver qual que é o seu perfil. Não funciona assim. Tem que ter pelo menos, se você não vai falar com a pessoa, pelo menos um e-mail falando, Lidiane, eu tô mandando para você um link do Assessment Diz, que essa é uma pesquisa comportamental, não tem certo e errado, então responda aquilo que é mais parecido com você. Reserve 15 minutos ali de concentração para você fazer, não interrompe. Se você interromper no meio da resposta, você pode ter divergência no resultado. Este é um resultado que ele não vai considerar quais são as respostas mais esperadas ou menos esperadas. Nós vamos entender quais são os conjuntos de comportamento e de preferência que você tem. O diz que ele mede os perfis dentro de 4 esferas comportamentais: a dominância, a influência, a estabilidade, a análise. Então, responda aquilo que você mais se identifica nesse momento, não o que você gostaria de ser. Sem isso, a pessoa pode pegar e responder, sei lá, dentro do ônibus, o link no celular, de qualquer jeito. A pessoa pode começar a responder e ser interrompida por uma reunião e voltar 2 horas depois para continuar respondendo o assessment, e aí ter uma intervenção e ela perder o resultado do assessment. Vamos supor que você fez a sensibilização, a pessoa reservou os 15 minutos e ela fez o assessment corretamente, seguindo as instruções. E a hora que ela terminou, ela não se identificou com o perfil. A primeira coisa que vocês precisam saber é que este assessment, este que está na mão de vocês, ele tem 97% de aderência
ao perfil comportamental de especificidade apontado pela pessoa. Essa é uma tecnologia que teve validação científica em universidade. Então, por isso que eu falo, não usem disque gratuito. Não usem disque gratuito, tá? Porque daí não tem como garantir um nível de assertividade, porque você não sabe como ele foi produzido, quais são os adjetivos, os pesos de adjetivo, você não sabe o que tem ali. Fez tudo nos conformes, é um assessment sério, profissional e a pessoa não se identificou. Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, a pessoa, ela não tem autoconhecimento, ela não tem autoconhecimento, ela tem baixo autoconhecimento e a visão que ela tem dela mesma é diferente da visão que ela aponta ali naquele relatório. E como é que a gente descobre isso? Aí é só durante a devolutiva. Porque vocês vão conduzindo a devolutiva, vocês vão conduzindo as palavras-chave e a pessoa ela vai trazendo feedback para vocês, a experiência para vocês de como tá aquilo ali, tá? Então vocês vão percebendo como analistas comportamentais se a pessoa tem autoconhecimento ou não. Se ela simplesmente foi colocando o que ela gostaria de ser, muitas vezes pode acontecer isso, tá? E o segundo ponto é, se ela tem autoconhecimento, mas ela não concordou com o perfil, a gente precisa entender o momento de vida dela, o que está acontecendo. Tem dois perfis que as pessoas normalmente não gostam de apresentar. O diz que tem seus queridinhos. Eu até falei sobre isso na imersão. Quem estava na imersão lembra disso. Tem seus queridinhos, porque a pessoa às vezes tem um perfil de estabilidade. Vou usar esse exemplo. Todo mundo que tem um perfil estável fica desconfortável em ter o perfil de estabilidade no perfil. Todo mundo que tem um perfil com dominância alta se sente super orgulhoso e gosta de falar que tem um perfil com dominância alta. O que é isso? Isso é o excesso de rótulos aliados aos perfis, porque a pessoa não entende quais são as características profundamente que cada um desses perfis carrega. Você só vai conseguir invalidar uma pesquisa comportamental por meio da devolutiva. Porque às vezes a pessoa ela não concorda com aquele resultado, mas à medida que você vai apresentando e vai elencando para ela os pontos, o relatório tem quase 80 pontos, você não vai, 80 páginas. Você não vai entregar um relatório de 80 páginas para a pessoa, você vai levar os recortes que são estratégicos. Mas à medida que você vai avançando com aquela pessoa, você vai vendo quais são os pontos que podem ter dado errado. Se chegar no final da devolutiva, ou se chegar no final ali da reunião que você está com a pessoa, e ainda assim a pessoa não concordar, aí você reaplica para ver como é que vai sair. Mas olha, Rose, em 11 anos que eu trabalho com isso, eu já apliquei centenas, não foi dezenas, centenas, é mais de 1.000 devolutivas comportamentais. Já formei, nossa, muitos analistas comportamentais. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma vez, até hoje, que foi um aluno da segunda turma de formação de analista comportamental, que era presencial. Ele chegou para fazer a formação e o perfil dele deu estável e influente. Ele tinha certeza que ele era dominante, mas ele ficou muito contrariado. Mas ele ficou muito contrariado. No primeiro dia, ele já deixou bem claro. Ele falou: não, esse não é meu perfil, não é meu perfil é dominante, meu perfil é dominante. E aí eu falei para ele, falei, vamos passar pela imersão juntos? Se chegar no terceiro dia e você continuar com a visão que esse não é o seu perfil, depois da gente se aprofundar em todos, a gente reaplica completo, pode ser? Aí fiz um acordo com ele, podia ser no terceiro dia, porque eram 3 dias, com uma carga horária menor, 3 dias. No terceiro dia ele tava, meu Deus do céu, Dari, meu perfil é esse mesmo. Eu vivi todo esse tempo sofrendo porque eu tinha certeza que eu era um perfil dominante. Ou seja, o autoconhecimento dele tava um pouco menos, um pouco baixo. E aí a gente teve que ir calibrando, entendeu, Lid? Então não Entendi. precisa ficar com medo se acontecer isso, não tem problema. Em primeiro lugar, a ferramenta tem 97% de assertividade.
Em segundo lugar, se a pessoa não se reconhecer, a gente pode reaplicar ao final do processo, não tem problema nenhum. Só que se dê uma chance de investigar com a pessoa na devolutiva. Entendi, tá bom. É só uma curiosidade também, comigo nunca aconteceu. Tomara que não aconteça, que é esquisito, né? Eu já fiz 2 vezes o teste e a primeira vez que eu fiz, que foi dentro de um curso de coaching que eu fiz, o meu perfil deu influente alto, né? 30 e poucos, 35% só influente. Isso foi em 2022. Aí eu super me identifiquei, eu falei, eu sou essa tagarela mesmo, né? E, e tá tudo certo, super concordei e tudo, né? Quando eu fiz esse outro teste, eu fiquei um pouco surpresa com o resultado, porque veio influente analítico. Eu falei, bom, tô ficando velha, porque eu tô falando menos e analisando mais, pensando mais antes de falar. Porque eu até identifico, quando você falou isso, um perfil totalmente oposto, eu falei, gente, mas como é que pode isso? Como é que pode um influente pensar antes de falar, né? É uma coisa meio esquisita, porque o influente, ele vai atropelando, ele vai falando, ele lá, só ele que quer falar. Mas eu tenho percebido que eu até ia perguntar isso para você, e eu acho que a minha análise com relação a isso está certa. Baseado no que eu era no passado, no que eu estou hoje, acredito que o meu perfil que está sendo adaptado, que eu estou ganhando com ele, com a maturidade, deve ser o analítico, né? Em função de feedbacks, porque a pessoa aqui já nasceu falando em vez dela chorar, né? E aí eu acredito, eu acho que a minha análise está certa, até queria te perguntar. Então, eu acredito que o meu perfil que está sendo desenvolvido é o analítico, né? Porque eu acho que não deve ter essa possibilidade de troca, né? Tipo, eu era muito falante, agora eu não falo mais nada. Virei totalmente A analítica. gente não troca de perfil comportamental assim, tá, gente? Isso é muito importante a gente ter em mente. A gente faz adaptações comportamentais, Adaptações. mas a gente costuma manter o nosso perfil muito próximo daquilo que é natural. Só situações assim muito drásticas de vida, de tragédia, de situações Traumas, de né? luto, de trauma, situações traumáticas, pode ter uma alteração de perfil dependendo da extensão do trauma que acontece. Mas quando o indivíduo ele está funcional, ele está bem, ele está se desenvolvendo, e são situações cotidianas, diárias, são feitas as adaptações, tá, Lídia? O que que você faz hoje profissionalmente? Então, eu trabalhei por muitos anos, eu sou RH, né? Mais de 20 anos já na área de gestão de pessoas, e eu trabalhava como RH Business Partner. Então, é onde eu consegui desenvolver muito essa escuta, né, ativa, trabalhar ali meu lado mais legalzinha como influente para também, né, ter um bom relacionamento com os meus líderes, mas aprendi a me desenvolver muito. Mas eu queria até trazer uma coisa legal aqui, que o DISC revelou para mim, na minha surpresa, que esse perfil analítico ele vem sendo desenvolvido em função de feedbacks, né? E eu ali naquela coisa, eu sou daquelas que agora eu gravo um áudio de 5 minutos no nível de detalhe. Então, assim, eu quero. Eu tô hoje como uma sócia, né? A gente está montando uma consultoria, então eu tô aquela que tô no detalhe, ela é dominante, ela quer fazer acontecer, e eu tô, mas olha, mas será? Mas será que é isso mesmo? E tô ali no áudio longo, e ela tá bom, não sei o quê. Então, eu fico pensando Ela assim, tá assim, né, Lídia? Tá bom, Lídia? Resume? oh, Lid, 5 áudios de 5 minutos, não. Mas porque eu quero dar o detalhe e sou comunicativa, ferrou, né? Mas esse analítico ele é resultado de feedbacks antigos de avaliação de desempenho. Como eu era muito influente, não pensava e só fazia e só falava, e aí, olha, você está muito superficial, você tem que aprofundar mais, você tem que entrar mais no detalhe, você está, né? E aí eu fui segurando um pouco mais, olha, segura um pouco mais, não sei o quê. E aí eu fui me adaptando com a vida, né? Só que Isso agora é eu a virei um prova perfil que que a grava gente vai fazendo as adaptação. adaptações dos feedbacks que nós recebemos. É isso mesmo, Lid. E vai ter pontos de checagem dentro do seu relatório que você vai conseguir ver onde foram os momentos ali de disrupção para você que você começou a fazer os desenvolvimentos. Tá Legal. bom? Tá bom, obrigada. Maravilha. Tami, diga.
Dari, eu sou influente nata, né? Isso aí é perceptível. Né? À toa que é 40%. Meu Mas Deus, gente, vocês têm uns influentes assim com força. assim, em vista do outro que eu fiz há uns 7 meses atrás, quando eu estava fazendo o processo seletivo, o estável já melhorou, já está 23%. Arrasou. Já deu uma melhoradinha. Mas, Ari, a minha dúvida é possível? Aí já tem que ser, claro, um ser humano mais evoluído, né? Um ser humano, ele conseguir chegar em um nível de conseguir uma estabilidade entre os 4 perfis e ele ter ali realmente equilibrado os 4. É assim, Tami, todos nós temos uma preferência natural. A nossa preferência natural, ela vai estar muito correlacionada com as nossas forças, com os nossos pontos fortes, com os atributos que nós temos com maior potencial. O que é a maturidade comportamental? É nós conseguirmos transitar pelas 4 esferas comportamentais com flexibilidade. Isso não quer dizer que eu vou mudar o meu perfil comportamental. Isso quer dizer que eu vou me tornar uma poliglota comportamental. Por exemplo, eu tenho um perfil DI, que é o meu perfil hoje dominante e influente. Vamos supor que eu tivesse muita maturidade comportamental. Já uma maturidade comportamental bem desenvolvida, que eu já tivesse passado por muitos processos de desenvolvimento, que eu tivesse já uma experiência muito forte. Em determinados momentos, quando eu estivesse lidando com pessoas mais analíticas, eu conseguiria fazer a adaptação do comportamento para apresentar uma linguagem, um comportamento mais analítico. Quando eu estivesse lidando com uma pessoa estável, eu conseguiria adaptar mais a minha linguagem para falar com uma pessoa mais paciente, mais planejadora, mais empática. É você ter capacidade e inteligência relacional para fluir de maneira igualitária, com bom desempenho dentro das 4 esferas comportamentais. Ninguém vai ter 25, 25, 25. Porque se essa pessoa ficar desse jeito, ela tá mostrando pra gente que ela tá sob pressão, ela não tá colocando o melhor dela na ativa, os pontos fortes dela, os atributos dela, que são os atributos mais altos, a assinatura comportamental pessoal dela vai ser deixada de lado porque ela vai tentar ser boa em tudo e, consequentemente, o que vai acontecer? Ela não vai ser boa em nada. Então, o que é a maturidade comportamental? É você saber se comportar e se relacionar com as pessoas dos diferentes perfis comportamentais de maneira situacional. Então, a gente pode entender que a gente tá num bom caminho de maturidade comportamental quando você consegue adaptar a sua linguagem. Você vai até a Itália, você vai ficar falando português? Provavelmente não, porque as pessoas não vão te entender. Lá eles falam italiano, então você tem que falar italiano. Você vai negociar com uma pessoa analítica, uma analogia, você vai usar uma linguagem analítica. Essa é a linguagem que ela entende. Para você obter ali a negociação que você precisa. Você vai negociar com uma pessoa estável, você vai usar uma linguagem mais estável para ela entender a linguagem que você está negociando com ela. Então, essa é a fluência comportamental esperada quando o indivíduo atinge a maturidade comportamental, entendeu, Tami? Não é que ele vai ter os 4, 25, 25, 25, é que ele é capaz de se relacionar muito bem com todos os perfis. Entendi, Dari. Obrigada. Imagina, de nada. Rose, Bom, a minha per... Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá. A minha pergunta é basicamente também em cima desse perfil comportamental. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 4 líderes na empresa que são diretores e os 4 têm um perfil muito linear. Todos eles são muito próximos. Por exemplo, de dominância ou de influência. E o que que isso quer dizer para mim no dia a dia?
que você estava falando um pouco. Claro que para transitar na maturidade, ele não vai aparecer no meu DISC, certo? Eu vou ter a Isso. maturidade. Mas se eu tenho no meu DISC no natural ou no adaptado, essa linearidade, assim, sabe, dos perfis ser, por exemplo, aqui não seria os 25, mas vamos lá, 30, 25, sabe? Eu consigo ver que, vou te dar um exemplo, não é pelo percentual como o de vocês, mas eu tenho aqui, Hum. numa outra ferramenta que eu fiz, um dominante 7, um influência 6, um S5 e um C5. Isso me diz o que deste perfil, Ó, você tá aqui com perfil dominante, estável, analítico. Esse é o seu perfil, certo? Esse certo? perfil que você tá me relatando não é o seu, é o perfil de outra Não, pessoa. de outra pessoa, Tá. Esse perfil dessas outras pessoas que você tá me falando, você mapeou eles com a metodologia DISC? com a metodologia DISC. Tá. E eles têm os quatro perfis altos, é isso que você tá falando? Não, é porque como aparece no relatório, aparece um pouco diferente. Ele vai de uma escala até 10. Então, seria um D7, um I6, um S5 e um C5. Essa pessoa é um perfil dominante influente, não tá nem próximo, Não, Rose. não. Essa pessoa aí com que você descreveu, Hum. D7 E e I6, certo? seis, E certo? 6. E os outros dois, 5. Isso. Como é que a gente descreve o perfil do maior para o menor? Eu Menor. não sei qual é a ferramenta e qual é a linha de corte da ferramenta. Isso são dados muito importantes técnicos. Cinco. A linha de É corte é 5. cinco. Se E a ele linha de tem corte cinco da nos outros. ferramenta é 5, ele tem os quatro perfis. Aí, dentro da nossa ferramenta, dentro dessa metodologia que eu tenho aqui, que eu estou utilizando com Uhum. vocês, que eu estou ensinando, eu checaria os indicadores para ver se tem divergência nos indicadores. Porque isto é validação. Tem 6 indicadores que a gente checa. Amanhã vocês vão aprender isso para validar um relatório e ver se a pessoa ela não utilizou inadequadamente, eu vou falar dessa forma, Hum. inadequadamente o instrumento, porque às vezes a pessoa não sente a vontade para dar as respostas corretas. Às vezes, na sensibilização, a pessoa entende falar, eu vou ser avaliado, a pessoa vai ver o que que é certo, o que é errado, eu vou mostrar o melhor de mim. E aí, ela mancha o resultado da pesquisa, entendeu? Então, a gente conta muito também, quando a gente está trabalhando com assessment, com a maturidade das pessoas. Você falou isso, eu lembrei de um caso que eu tive, eu acho que mais ou menos na 12ª turma da formação DISC de um diretor de uma rede nacional de franquias que participou com a gente. E o perfil dele deu 25, 24,98, 24,95 e 25 ponto alguma coisa somando 100. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, ah, senta que lá vem história, né? Só esperar agora. Que essa é a criatura que vai causar no meu treinamento dessa edição. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Mas foi dito e feito, Rose. Porque ele tinha certeza que ele era o suprassumo do desenvolvimento. Ele tinha certeza que ele era altamente desenvolvido dentro dos quatro perfis. E eu olhando para ele, eu pensando, amado, é que eu não posso te falar. Mas eu tô vendo que não é, para, né? E você não pode falar Não nada pode ali, tá falar. numa posição. E aí eu fui conduzindo com perguntas com ele. Olha, fulano, e se a gente olhasse por esse aspecto, né, dentro da sua rede de negócios, quais pontos poderiam ser desenvolvidos? Você vê que é uma pessoa que não está aberta para o desenvolvimento. Então, na visão daquela pessoa, é daquele jeito. E aí, à medida que a gente começa a devolutiva e a gente começa a perceber, você tem que perceber quem é a pessoa que está aberta para o desenvolvimento e quem é a pessoa que só quer constatar dados. Para você não entrar num embate que às vezes não é o momento da maturidade daquilo, Da sabe, pessoa. Rose? Não é o momento de Entendi. abertura da pessoa. No seu caso, olhando a linha de corte 5, você fez a sensibilização para a pessoa responder? Você explicou? Fez.
Fez essa expliquei. individualização? E como é que é a relação dessa pessoa com assessment? É uma pessoa que acredita em assessment, que acredita em desenvolvimento pessoal e Hum, profissional? Como que é? Duas pessoas não acreditam muito, as outras duas sim. Então, eu já vi assim no resultado ali que já deu uma divergência É, você já bem pega grande no no resultado. resultado. É, Eu fiz anteriormente, eu já fiz o DISC há uns 3 anos atrás. Não muda muito a questão. Eu sempre tive os três, o dominante, o estável analítico, sempre muito perfil presente. triplo. Só que mudou muito a questão, porque eu sempre tive um D muito alto, o meu no outro era um D10. Então, eu comecei a trabalhar dentro daquilo que eu achava que era o ideal para mim, porque eu trabalho com pessoas, eu teria que ter um outro que se destacasse um pouco mais na questão voltada para pessoas, e aí eu comecei a trabalhar dentro do estável. Como eu sou uma pessoa mais introspectiva, não sou muito extrovertida, e Perfeito. aí e até me chamou a atenção, porque agora o estável ficou um pouco mais acima do que o analítico, né? Então, é nessas. Como a gente vai trabalhando isso durante um tempo e acaba mudando um pouquinho, né? O nosso comportamento ele vai refletir no nosso desenvolvimento. Nós somos uma esponja, né? As pessoas que nós trabalhamos, as pessoas que nós desenvolvemos são uma esponja, desde que elas estejam abertas para o desenvolvimento. Então, você vai fazendo os ajustes e esse ciclo de feedback, ele vai sendo implementado até em nós mesmos. E aí nós vamos vendo essas mudanças acontecendo, Rose. Então você já viu, já foi trabalhando e já foi desenvolvendo. Vai fazendo que você vai vendo cada vez mais, tá? Ok, obrigada. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. A Neidiane colocou: esse foi meu caso no primeiro relatório que respondi um treinamento. Eu não fiz o menor caso da ferramenta porque não me via daquela forma. Em um processo futuro, compreendi que tentei a vida toda ser o contrário do que eu realmente era e que o que eu mais precisava para alcançar os meus objetivos era ser eu mesma e a desenvolver as competências necessárias. Meu Deus, Neidiane, é, é duro, né, passar por isso. E você viu a hora que você estava mais madura para lidar com isso, né? A hora que você se abriu para lidar, você percebeu. Muito bem.